Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o AZ Responde, onde eu vou responder perguntas de diversos seguidores, diversos alunos que jogam aqui no nosso Instagram. Então fica atento, toda quarta-feira você vai ter um vídeo desse respondendo perguntas sobre conteúdo de engenharia. E a primeira pergunta que eu vou escolher aqui, tá certo? É a da Mércia Regina. Mércia perguntou o seguinte: muitas dificuldades no início da carreira relacionada a cliente? Sim. O começo, geralmente, ele é um pouco delicado em qualquer profissão. No começo, as pessoas não têm a confiança e a credibilidade nos nossos serviços, simplesmente pelo fato da maioria das vezes a gente nunca ter trabalhado em obra. O que é que acontece? Você contrataria alguém para gerenciar sua empresa que não tem experiência alguma? É um pouco complicado. A pessoa que está te contratando para prestar o serviço, seja uma casa, seja uma construção, seja um projeto, ela vai se sentir insegura. Até porque envolve muito dinheiro. Imagina só, você tem 400 mil para construir sua casa, você colocaria na mão de um recém-formado? Eu, como Felipe, não colocaria. De repente, esse recém-formado nunca construiu sequer um canil de cachorro. Eu não estou dizendo que está desmerecendo, não. É que a gente tem que entender como a lógica funciona. O correto é a gente contratar pessoas que já têm alguma vivência ou experiência. Aí você pode estar se perguntando, mas Felipe, e quem nunca trabalhou, nunca vai ter oportunidade? O interessante é você buscar essas oportunidades no começo da sua faculdade, enquanto você ainda está estagiando. E um detalhe, se você não teve como estagiar, não arrumou nenhuma oportunidade, faz parceria com profissionais mais experientes e utiliza da marca dele, da logomarca, para poder adquirir a sua própria experiência, pegando assim novas obras e novos serviços. Afinal de contas, você não daria o seu carro para quem só passou na prova teórica do Detran. Não quer dizer nada, não quer dizer que aquela pessoa realmente sabe dirigir. Assim é qualquer profissão, como é a engenharia, beleza? Espero ter respondido essa primeira pergunta. O Ítalo Araújo, ele perguntou o seguinte: como ser um engenheiro credenciado na Caixa? Vamos lá, eu quero que você entenda a primeira coisa. Os bancos, eles têm os engenheiros concursados que estão lá prestando serviço. Por exemplo, o Murilo Reis, ele é um engenheiro concursado da Caixa Econômica Federal. Mas existem também os engenheiros prestadores de serviço. Esses engenheiros, eles são CNPJ, eles são empresas credenciadas à Caixa Econômica Federal. Como é que acontece esse credenciamento? A Caixa, junto de outros bancos, lançam editais. E nesse edital tem dizendo quais são os requisitos e qual o prazo de inscrição. Você vai ter que analisar aquele edital, ver se você se enquadra naqueles requisitos. Por exemplo, se você está entrando para concorrer, para ser credenciado em avaliações de imóveis da Caixa, ele vai te dar alguns pré-requisitos para isso. Você já tem que ter feito a avaliação, já tem que ter feito o laudo. Se você tiver querendo se credenciar como fiscalização, ele vai perguntar se você já executou obras, se você já tem RT. Cada tipo de edital tem suas exigências, então não dá para dizer aqui agora, porque em cada edital pode ter alguma alteração. O que eu posso te afirmar é que se você seguir o edital e atender a todas as exigências, quando abrir essas vagas, você vai estar credenciado não só na Caixa, como em qualquer outro banco que esteja aberto a contratar engenheiros terceirizados, empresas, que é o caso que a gente chama, né? Ele não contrata um engenheiro em si, ele contrata um CNPJ para prestar serviço. Para quem está começando, qual vale o investimento? Se especializar em BIM ou AutoCAD? Olha, Mário, eu vou ser bem sincero, se você puder, se invista nos dois. Por quê? O BIM é o momento, o BIM é a lei, o BIM é praticidade, o BIM é velocidade, mas muitos projetos ainda chegam para nós no AutoCAD, na plataforma CAD. E eu acredito sinceramente que o AutoCAD nunca vai acabar, vai mudar sua funcionalidade. Mas até que o Brasil inteiro se adeque à realidade do BIM, ainda tem muito, mas muito projeto que é feito no CAD, inclusive aqui na AZ. Então, se você puder fazer, faça os dois. Inclusive, são áreas distintas. Muitas vezes é mais rápido fazer determinado projeto no AutoCAD, como às vezes vale muito mais a pena fazer no BIM. Então, você tem que escolher em qual área você quer atuar. Se você quer atuar como projetista, investe logo no que vai ser o futuro, o que é o momento, que é o BIM. Mas eu sou bem claro, eu não acredito que a plataforma CAD vai acabar, até porque são programas totalmente distintos e um não anula o outro. O que dá mais dinheiro, escritório ou obra? Bem, com certeza o que dá mais dinheiro é pai e mãe. Escritório e obra não dão dinheiro a ninguém. Ou você trabalha para conquistar dinheiro, ou você trabalha para conquistar cliente, para conquistar serviço, ou ninguém vai te dar dinheiro. O que você vai ter é um determinado esforço para conseguir capital. Um detalhe, todo mundo acredita que obra dá mais dinheiro que projeto. Depende do ponto de vista.
Projeto dá uma lucratividade muito maior, porque eu só gasto o meu computador e o meu tempo de serviço. Obra, nós temos um trabalho como um todo, onde a gente agrega e ganha valor no material, no serviço e na gestão da obra. Em termos de lucratividade e em tempo, o projeto tem uma lucratividade maior. Porém, a obra é um volume de dinheiro muito grande, é um montante maior e dá um dinheiro relativamente bom. Agora, se eu vou te dizer, se você vai ganhar mais dinheiro projetando ou executando obra, depende. Você sabe executar a obra ou você sabe projetar? Eu tenho certeza que se você sabe projetar e tem uma quantidade boa de clientes, você vai ganhar muito dinheiro projetando. Existem vários especialistas no mercado que só projetam, não executam obra e vivem a vida dos sonhos. Assim como tem muita gente que só executa a obra e não tem lucro. Você tem que fazer o que você é bom e não visar somente dinheiro. Óbvio, se você for um bom gestor, a lucratividade da obra tende a ser muito maior. A lucratividade não, o lucro, tá certo? O faturamento também. Porque, por exemplo, para fazer uma obra de 150 mil reais, você faz um projeto simples, eu estou dando aqui um valor para dar chute como parâmetro, que você gaste aí aproximadamente 5% do valor da obra com o projeto. 10% daria 15 mil, então 7,5 mil reais para fazer os projetos. São 7,5 mil livres, a não ser que você esteja pagando aí, levando em consideração a plataforma, o programa que você está utilizando, é 7,5 mil. Já na obra são 150 mil de faturamento. São coisas distintas. Quanto é que você vai tirar de lucro? Depende de como vai ser sua gestão da obra, beleza? Os dois dão muito dinheiro, não. Os dois dão muito trabalho e trabalhando você pode conquistar muito dinheiro, beleza? Qual etapa da obra você considera a mais importante? Toda etapa da obra ela é fundamental e é importante. A gente não deve pular processos. Mas se eu tiver que escolher uma etapa da obra onde eu vou ter o maior cuidado, o maior refinamento para que dê tudo certo, seria os serviços preliminares e infraestrutura, que são os serviços que vão estar enterrados. Se eu errar nesse serviço, eu vou ter que vir quebrando. Sem contar que os serviços preliminares, onde eu faço a locação da obra, que na minha opinião é a parte mais importante, é onde eu vou garantir que a minha obra saia seguindo os padrões, que esteja no esquadro e que eu tenha uma melhor economia futura. Porque se eu tiver com a minha obra fora do esquadro, eu vou tentar consertar reboco, consertar esquadro em reboco, eu vou tentar consertar esquadro em tinta e isso não acontece. Sua obra saiu errada no começo, ela vai ficar errada até o final. São paredes fora do esquadro que fazem com que a gente eleve o gasto aí, dando 3, 4 chapadas de reboco, aumentando o consumo de cimento e dando um prejuízo financeiro na obra. Se você sai com a obra correta do começo, na infraestrutura, nos serviços preliminares, as chances são que lá na frente você tenha menos problemas. Então, se eu pudesse aconselhar você, aonde você tem que estar mais na obra, é no início, no começo da obra, até para poder ditar o ritmo de gestão. Quando você conseguir deixar tudo encaminhando e rodando bonitinho, onde seus funcionários e a equipe entendam a sua forma de trabalhar, as chances são que no final da obra ou posteriormente aí a essas etapas, as equipes já estejam adaptadas ao seu ritmo de trabalho e seguirão os padrões e o seu nível de exigência, beleza? Então, os serviços que eu considero mais importantes são infraestrutura e serviços preliminares, principalmente a locação da obra. Pergunta muito interessante aqui do João Inácio. Vale a pena construir para vender ou vender para construir? Os dois valem a pena. Você só tem que entender qual tem mais mercado. Quando eu construo para poder vender, eu estou colocando o capital do meu bolso, investindo o meu dinheiro naquela edificação. Eu não estou recebendo nada externo até o momento da venda. Então, eu tenho que ter capital, eu tenho que fazer um estudo de mercado e verificar se aquela região está sendo aceitável os níveis de edificações, se está vendendo rápido, como é que está o mercado daquela região. E então eu vou construir aquela casa e eu vou ter uma maior lucratividade, porque é menos burocratizado. Então eu não tenho tanta burocracia assim. Eu simplesmente construo e no final coloco para vender através do memorial da Caixa Econômica Federal. Preencho o memorial, uma planilha sintética e simples. Acabou. Nesse tipo de financiamento, você, como está comprando terreno, você está investindo no seu bolso, você tende a ter uma maior lucratividade. Na outra etapa, na outra modalidade, onde eu vendo para poder construir, eu tenho uma maior burocracia e um maior prazo para poder começar a obra. E isso faz com que diminua o meu lucro, tá certo? Inclusive porque eu tenho medições, eu tenho que pagar taxas para que o engenheiro credenciado à Caixa vá fazer a fiscalização, e isso tudo diminui um pouco do lucro da obra. É uma maior burocracia. Então,
presta bem atenção. A grande vantagem é que eu não preciso tirar dinheiro do bolso como engenheiro. Quem vai pagar a obra é a entrada do meu cliente e o recurso financeiro junto da Caixa Econômica Federal, que o meu cliente conseguiu, a liberação, o aporte financeiro. Então, nessa modalidade, eu particularmente não tenho risco, então eu tenho uma menor lucratividade. Bota uma coisa na sua cabeça. Sempre que você tem um maior risco, as chances são que o lucro seja maior. A grande vantagem é, eu não vou ficar com a casa parada esperando para vender muito tempo, porque se eu tenho um cliente, a casa já está vendida. Não corre o risco de eu terminar a casa e passar um ano para conseguir vender e aquele imóvel depreciar. Na modalidade onde eu vendo primeiro para depois construir, eu simplesmente vou construir o cliente já captado. Eu vou lá, capto o cliente, capto o recurso na Caixa Econômica Federal e simplesmente construo a casa, mas me dá uma menor lucratividade. Qual dos dois é melhor? Os dois. Se você conseguir fazer os dois, vale muito a pena. Tá? Para quem está começando, vale muito mais não arriscar o capital financeiro para não ter prejuízo, e sim captar o cliente, garantir o financiamento e começar a construção. O engenheiro Felipe perguntou o seguinte: o que não pode faltar no currículo de um engenheiro? Olha, o que não pode faltar no currículo de um engenheiro é proatividade. Como é que eu verifico a proatividade nesse currículo? Eu verifico quantos eventos de engenharia esse cara participou, quantos cursos ele tem, e não adianta dizer que você não tem oportunidade, que você não tinha como estudar. Sempre tem como dar um jeito. Existem cursos gratuitos na internet. Então, quando chegam para mim 2, 3, 5, 10 currículos, a primeira coisa que eu olho é a quantidade de eventos que aquele funcionário foi, que aquele candidato foi, perdão. Por quê? Se o cara está se candidatando a um emprego e não teve proatividade de buscar algo para ele, quem garante que ele vai buscar na minha empresa? Eu meço proatividade, que é a principal característica que um profissional deve ter, através do que eu vejo no currículo. Se é um cara que corre atrás, que vai atrás, não quero nem saber se ele realmente aprendeu o curso, mas ele teve vontade de ir atrás. E dentro da empresa, muitas vezes a gente não quer alguém que sabe, a gente quer alguém que queira descobrir fazer, que queira ir atrás, que queira dar resultado. É isso, respondi aqui as principais perguntas, as outras eu vou responder no story. Espero que vocês gostem e que vocês tenham entendido a funcionalidade desse quadro. Toda terça e quarta-feira eu vou colocar uma caixinha de perguntas e você vai fazer sua pergunta para eu responder aqui da minha sala do escritório. Um grande abraço e até mais.